Bom, estou aqui com o vídeo da Nostalgia, eu ia falar Dona Gi, da Nostalgia que trouxe um tema que eu achei interessante. Os efeitos Mandela brasileiro. Talvez você não saiba o que seja um efeito Mandela, mas vai aprender agora. Tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu venho aqui com mais um vídeo de iceberg, mas dessa vez será o iceberg dos efeitos Mandelas brasileiros. Geralmente a gente vê esses tipos de vídeo no YouTube e em várias outras redes sociais, mas eles focam muito em coisas dos outros países que não fazem tanto parte da nossa cultura. Por conta disso, eu tive a ideia de reunir apenas coisas brasileiras. Gostei. E pode parecer que não, mas tem bastante efeito Mandela brasileiro que é bem interessante. Nada mais é quando lembramos coletivamente de algo que nunca aconteceu. E o efeito Mandela tem esse nome por conta de uma falsa ideia que várias pessoas tiveram coletivamente de que o Nelson Mandela tinha morrido na década Tá vivo. de 80. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Vamos ver se a gente tem algum efeito Mandela aí na nossa mente que O clássico caso do Dragon Ball Z e o 11 de setembro. Essa aqui, a maioria já sabe, então eu não vou dar muitos detalhes aqui, falarei de uma forma bem resumida. Existem pessoas que têm a falsa memória de que foi um episódio de Dragon Ball Z que foi interrompido pelo plantão da Globo para anunciar, né, o tal acontecimento do dia 11. E até, mano, eu já fiz um vídeo no YouTube sobre isso. Você entra nos comentários do YouTube, eu acho que é um dos vídeos que eu mais tenho dislike no YouTube, porque as pessoas ficam batendo boca comigo, dizendo que não, eu tinha 2 anos e meio de idade e eu lembro perfeitamente o que aconteceu. Os caras batem boca com a... Os caras batem boca, apesar da Globo, de todos os canais já terem falado que realmente não estava na programação. Pra mim é o maior efeito Mandela brasileiro porque tem pessoas que até hoje acreditam na sua veracidade, mesmo a Globo já provando que não. Vale lembrar que naquela época era exibido o Bambu Luar, que era sempre exibido de manhã e tinha 3 horas e meia de duração. Só que segundo os relatórios do acervo da TV Globo, eles apontam que no momento do primeiro plantão ao vivo, o Bambu Luar estava exibindo as aventuras de Mickey e Donald. Foi um plantão de 1 minuto e 24 segundos que trouxe as primeiras informações sobre o que tinha acontecido. Depois disso, o Bambu Luar voltou... Mas dá pra confiar na Globo? Dá pra confiar na memória do Matheus? Será? Qual será que eu vou confiar mais? Na memória do Matheus, que tinha 7 anos de idade... Ou vou confiar na Globo que tava televisionando e dá pra gravar e milhares de pessoas estavam assim... Pô, tô na dúvida, Matheus, não sei agora não sei. Ao ar e eles exibiram o quadro Garrafinha. Só que aí, minutos depois, tivemos mais um plantão e depois disso parece que o Bambu Luar não voltou. Então não, isso nunca aconteceu. É apenas uma memória falsa. Muitas pessoas têm memórias falsas relacionadas à bandeira do Brasil, mais precisamente relacionada à posição das estrelas. Só que é interessante, bandeira do Brasil, eu acho que a gente tem uma bandeira diferente, né? Eu acho a bandeira do Brasil bonita, só que realmente ela causa uma dificuldade para ser desenhada, por exemplo, de cabeça sem nenhuma referência, né? Ó, batendo o olho aqui, 1, 2, 3 ou 4, você acertaria qualquer bandeira do Brasil? Caralho, ó como tem respostas diferentes. E a faixa onde está escrito Ordem e Progresso? Olhe bem para essas 4 imagens aqui. Qual você acha que é a correta? Cara, vou te falar, eu acho que a correta... Porra, eu tô meio na dúvida, cara. Eu acho que a correta... A 2 não é, definitivamente não é. Eu tô entre a 3 e a 4, mas eu acho que é mais... Não, a 4 não, a 4 é muito reta. É a 3. Ela é curvada a faixa, né? Se você acha que é essa aqui, parabéns, você acertou. E é por conta disso mesmo que muitas pessoas acreditam que a bandeira passou por alterações. Mas na verdade isso nunca aconteceu. É a 2? A que eu falei primeiro que não era? Mano, a estrela é colada na faixa? Não é possível. Não, Nostalgia tá maluca. Caralho, tá certa, velho. Meu amigo, eu não conheço a bandeira do meu próprio país, velho. Olha...
a estrelinha é colada na faixa. Mano... Acreditam que a bandeira passou por alterações, mas na verdade isso nunca aconteceu. Acredito eu que todo mundo aqui conheça o chiclete Babalu. Esse era um dos meus vícios da infância. Mas pesquisando mais além em fóruns relacionados a efeito Mandela no Brasil, muitas pessoas tinham a falsa memória de que Babalu era escrito assim, quando na verdade ele sempre foi escrito assim. Bubalu. Nada mais gostoso que um babalu. Essa daí... O chiclete cheio de sabor. Essa daí Tudo pode ser mais... eu nunca soube como é que se escrevia mesmo. Eu nunca arrisquei digitar ou escrever Babalu, né? Buba! Novas balas macias Bubalu. Eu me lembro desse plantão do 11 de setembro, e se não me engano, aconteceu no dia 11 de setembro. Essa tal... Tem que ter certeza absoluta também, né? No mundo do efeito Mandela, existe um termo muito conhecido chamado de morto-vivo. Esse termo é usado para famosos e outros conhecidos que um número grande de pessoas tinha certeza de que já tinham morrido, mas na verdade ainda estão ou estavam vivos na época dessa falsa lembrança. Aqui apenas citarei alguns exemplos, mas existem vários casos parecidos. Antes de Orlando Drummond, o famoso dublador de fato falecer em 2021, muitas pessoas tinham memórias falsas de sua morte de anos anteriores a 2021. Eu lembro, por exemplo, quando ele completou 100 anos e várias pessoas relataram que tinham uma memória falsa de que ele já tinha morrido, quando na verdade não, sua morte mesmo foi só em 2021. Na verdade, assim, se você é velho, as pessoas já acharam que você morreu, né? Porque o Zagallo não atualiza o Twitter. O Zagallo não fica fazendo stories no Instagram. Não fazia, né? Então as pessoas já, deve ter morrido. Não fez stories no Instagram, morreu. Eu morri. Zagallo aconteceu algo parecido. Embora ele tenha falecido em 5 de janeiro de 2024, muitas pessoas tinham memórias falsas sobre a sua morte antes dessa data. Até o Zé do Caixão acharam que ele tinha falecido antes de 2020. Aí aparecia alguma notícia no Facebook ou em outras redes sociais e sempre tinha alguém comentando: ué, mas ele já não tinha morrido? Muitas pessoas têm a falsa memória da morte da atriz Laura Cardoso, que ainda está viva com 96 anos de idade. O mesmo aconteceu com Cláudia Rodrigues devido à sua doença e o ator Daniel Filho. Ambos ainda estão vivos. A galera vê uma notícia de doença no portal, pronto. Se tá doente, morreu. Automaticamente associa que morreu. Sei que Chaves, de fato, não é algo brasileiro, mas faz tanto parte da cultura brasileira e existem efeitos Mandelas de Chaves, que é algo, assim, do Brasil, né? Então, por isso mesmo, eu quis colocar aqui nessa lista. Existem várias pessoas que têm memórias falsas de episódios do Chaves que nunca existiram. E aqui eu nem tô falando da exibição do episódio do Revolvinho do Chaves, que algumas pessoas acreditam que sim, que foi exibido, elas têm a lembrança, outras dizem que não. Aqui eu estou falando de episódios que de fato nunca existiram. Um deles é o episódio que o Kiko usa um terninho de marinheiro branco e o Chaves e a Chiquinha tentam sujá-lo de terra. Alguns também acreditam que existiu uma versão do episódio da máquina de lavar da Dona Florinda em que o Chaves passa o gato nos roletes, ao invés de passar um bule de café. Existe também um efeito Mandela de um episódio no qual a Chiquinha ganha uma canetinha vermelha e começa a fazer pintinhas nas pessoas da vila e todo mundo pensa que... Peraí, cara. Que jogo é esse, cara? Desculpa, Dona Algi, não tô conseguindo prestar atenção. Esse jogo aqui, eu tô interessadíssimo em saber que jogo é esse. É a catapora. E claro, né, eu teria aqui que falar do clássico episódio que muitas pessoas têm lembranças de que o Chaves mostra como é por dentro do barril em que ele vive. Isso e aí nunca existem aconteceu. várias lembranças diferentes. Alguns se lembram que era uma casa muito chique para os padrões da época. Já outras têm lembranças de que era um ambiente parecido com os dos outros da vila, tipo a casa do Seu Madruga, que tava drogada que não quando tinha assistiu. tanto luxo assim. Tinha inclusive uma comunidade
no Orkut que se chamava Episódio do Barril do Chaves, e de fato eu me lembro disso, onde várias pessoas relatavam que haviam assistido a esse episódio, porém não existe nenhum episódio de Chaves com essa temática. E só pra finalizar aqui, existe uma lembrança falsa de que em um dos episódios do Chaves, o professor Girafales fala que o nome dele é Inocêncio, porém isso também nunca aconteceu. Memórias... As novelas brasileiras... Memórias do Chaves que eu nunca tinha ouvido falar, nenhuma verdadeira, né? Cid, Ui. conheço um blog que inventava que as pessoas morreram. Ah, é? Não lembro qual era. Absurdo, né? Não faço ideia. Se você entrar e ele não tá lá, é porque nunca existiu, né? Palmeirenses, fiquem de pau duro. O impossível aconteceu. O Palmeiras acaba de virar o jogo. O Botafogo estava ganhando de 2-0. Palmeiras virou para 3-2, empatando o agregado. E acredito que com esse placar vai pros pênaltis, é isso? Não, peraí, tem gente falando que foi mão. Foi mão. E agora? Pô, eu tô assistindo aqui na televisão, eu tô pela Globoplay, daí tem um delayzinho, né? Tá no VAR, Cid, vai pro VAR. Ah, meu Deus do céu, não é possível. Não é possível. Mano, se o Botafogo foi eliminado pro Palmeiras nessas circunstâncias, cara, o botafoguense ele não vai aguentar, cara. De novo, ele não vai aguentar. Pedro Certezas, largue essa faca imediatamente. Pedro Certezas, calma. Solte essa faca, Pedro Certezas. Meu Deus do céu, cara. E ó, gol legal. O Schaeffler falou que foi gol legal. Rapaz, fiquei... Agora, tá tendo a checagem aí, né? Vamos ver, vamos ver. Estão cercadas de efeitos Mandelas. E olha que aqui eu só darei alguns exemplos, mas caso você se lembre de mais algum, é só comentar aqui embaixo. Um dia o perfil do canal Viva no X perguntou qual seria o maior efeito Mandela das novelas. E a partir daí percebemos que não era apenas uma lembrança pessoal, e sim uma lembrança coletiva, porque mais pessoas também tinham essa falsa memória. Vocês se lembram da novela Alma Gêmea, né? Muitas pessoas têm a memória falsa de que ela foi reprisada várias vezes no Vale a Pena Ver de Novo e que deveriam reprisar outras novelas no lugar. Porém, isso nunca aconteceu de fato. A novela teve a sua primeira reprise em 2009 e depois disso ela só apareceu novamente em 2022 lá no canal Viva, ou seja, não foram tantas reprises assim. Mas um efeito Mandela relacionado a essa novela está mais focado na personagem que era interpretada pela Flávia Alessandra, que era a vilã Cristina. Muitos tinham uma memória falsa de que a Cristina era responsável pelo bordão As Joias de Titia, e que ela sempre repetia isso na novela, que ela queria ficar com as joias que eram da tia, e esse bordão até meio que virou meme, mas na verdade não foi com a Cristina, e sim com outra personagem interpretada pela mesma atriz, que era a Sandra da novela Eta Mundo Bom. É que Eu novela vou falsificar a assinatura de titia. Arrume alguém que dê um susto em titia. Existem também novela é tão igual as coisas, tudo sempre tão repetido, que isso aí é normal, né? Normal. outros casos, como por exemplo, algumas pessoas têm a memória falsa de que Marco Aurélio que matou a Odete Reutemann. Outro clássico efeito Mandela das novelas brasileiras é a de que a vilã Nazaré matou várias pessoas jogando elas da escada. E não foi bem assim. Dizem alguns que ela só matou uma pessoa. Outro efeito Mandela era de que a Miyuki e o Cabeção, personagens da Malhação, terminavam juntos. Eu também tinha essa memória falsa. Eles namoravam, na né? verdade não, eles não terminam juntos. Outro também muito comentado é a da novela Avenida Brasil, e é a respeito de uma cena no qual a Nina não tinha um pendrive para salvar as fotos, quando na verdade ela sempre teve. Eu acho que só passou meio que despercebido pelas pessoas. Mas alguns noveleiros juram de pé junto de que nunca teve o pendrive. E aí, como é que você se lembra? E há também um efeito Mandela relacionado à novela Mulheres Apaixonadas, onde várias pessoas juram de pé junto que a personagem Doris batia nos avós. E isso, na verdade, nunca aconteceu. É, bater mesmo, ela não batia, ela só batia verbalmente. Algumas pessoas relatam uma memória... Olha o comentário do Matheus.
essa batia nos avós. Olha aí, ó. Acabou de falar que não batia. Tá vendo? Falsa relacionada ao Cristo Redentor. Esse efeito Mandela é mais relacionado ao peitoral do Cristo Redentor, porque muitas pessoas não tinham a lembrança de que nele tinha esculpido um coração. Tem? Muitas pessoas afirmam que nunca viram esse detalhe antes. Já outras dizem que sim, ele sempre existiu. E agora? Nesse caso, eu acredito que seja um mal entendido devido às réplicas do Cristo Redentor espalhadas pelo Brasil. Existem várias estátuas do Cristo inspiradas. Pô, não, essa estátua aqui é sacanagem, né? Olha o tamanho da cabeça do indivíduo. Olha essa cabeça gigantesca, cara. O que é isso? Os bracinhos finos. Não fala isso, Cid. Vamos botar minha cabeça aqui no lugar, né? Inspiradas no monumento, que está localizado no Rio de Janeiro. E essas construções, né, dessas estátuas, são feitas de concreto armado e algumas têm grande semelhança com a estátua, Cristo mas da outras têm Cracolândia. algumas modificações. Então pode ser que a pessoa tenha uma lembrança de ver uma estátua dessas e aí ela criou essa memória Mas e a falsa de original? que esse detalhe no peitoral do Cristo Redentor nunca existiu. Nunca existiu? Mas ele sempre esteve lá. Não, peraí. Afinal, tem ou não tem o coração? Eu não entendi. Tem o coração do Cristo Redentor ou não tem? Tem. Tem. Caralho, não sabia também, não me lembrava disso. Existem vários efeitos Mandelas no mundo do futebol brasileiro, e é claro que aqui eu não citarei todas, porque por incrível que pareça, existem várias. Caso você se lembre de mais alguma, lembrando que tem que ser algo coletivo, comente aqui essa embaixo, do Cristo, falarei eu apenas só lembro de da alguns mão, porque o casos. Didi subiu Muitos em têm cima, a né? memória falsa de que o jogador Salvador Cabanhas, acho que é assim que fala, fez 3 gols no Flamengo, Contra o no Flamengo. Maracanã, durante um jogo da Libertadores. Porém, tomou um tiro na isso cabeça. nunca aconteceu. Não? Muitas pessoas têm memória, sim, desses 3 gols. Porém, só teve 2 gols do Salvador. E um foi do Esqueda. E se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, me desculpem, mas é que eu não entendo nada de futebol, tá? Maracanaço é o Acredito termo nela. usado em referência à partida que decidiu a Copa do Mundo FIFA de 1950, disputada entre as seleções do Brasil e do Uruguai, que venceu por 2-1. A partida aconteceu no estádio do Maracanã e é considerada um dos maiores vexames do futebol brasileiro. É Não, verdade. amigo, 7-1 ainda pra mim é o pior de todos. Ah, mas Porém, isso é o que recente, né? muitos não se lembram é que a Copa foi decidida num quadrangular e na última rodada o Brasil, que era líder, enfrentava o Uruguai. Se empatasse, o Brasil ganhava. Só que não foi o que aconteceu. E muitos têm uma Cara, o memória. Brasil tava jogando pelo empate em 1950. Não sabia dessa informação também. Eu nunca pensei nisso, né? Que a regra, o modo era outro em 1950. O Brasil não só perdeu no Maracanaço pro Uruguai, né? Com o Maracanã lotado, como estava jogando pelo empate. Memória falsa de que o Maracanazo foi um final de Copa do Mundo e que o Brasil perdeu de virada. Eu achava que era Porém, isso. não foi bem assim. E existe um outro caso também que é bem estranho e dizem que até virou piada depois. O que sabemos é que o Fluminense disputou a Série C do Campeonato Brasileiro Sim, em patrocinador da 1999, MTV, eu sendo acho. campeão na mesma edição. No fim da primeira fase do campeonato, o Fluminense enfrentou, entre aspas, muitas pessoas têm memórias disso, o Lagartense. Isso no dia 13 de outubro do mesmo Você lembra disso, Kingão? Você lembra, né, Kingão? Você lembra, olha lá, Kingão tricolor. Olha lá, não lembra disso não. Não lembra disso não. Ah, você não lembra do Lagartense? O Galo Cego aqui, ó, fez gol no Fluminense, não lembra? ano, e eles teriam perdido de 3-2 com os gols de Zaroio, Pé de Foice e Nego Tula. Esses são os nomes. Perfeito. Na verdade, Não. Gol do Zarolho. Não, isso aqui não é possível. Não, esses nomes Chico Manco. Não, pô, isso aqui tá de saca. Bago, porque é bago duro. Não. Só que os caras estão zoando o Fluminense aí. essa partida nunca existiu. E esses jogadores nem sequer existem. Chico Manco, cara. Chico Manco é sacanagem. Eu já tomar gol do Chico Manco, velho. Não dá, né?
O Lagartense deixou de disputar a Série C por falta de financiamento, dando vaga ao Sergipano. Apesar disso, o Lagartense e o Fluminense se enfrentaram em um jogo no mesmo ano, só que foi pela Copa do Brasil. E em ambos os jogos, o Fluminense venceu. Mesmo assim, ainda tem pessoas que afirmam que esse tal jogo existiu, que escutaram na rádio, que assistiram na TV, mas não, isso nunca aconteceu. O cara não só fala que existiu, como dá detalhe. Todo mundo aqui já deve ter se deparado com o arroz tio João em algum supermercado ou em algum mercadinho. Agora analise bem essa imagem. Você acha que tá faltando algum detalhe no tio O chapéu, não. Ele tinha chapéu? E agora? E agora? João? Você não acha que ele deveria usar um chapéu? Porque muitas pessoas têm uma memória falsa de que o tio João, ele usava um tradicional chapéu gaúcho. Alguns têm uma memória de que ele usava apenas um chapéu e outros de que era na verdade um chapéu de cozinheiro, mas na verdade o tio João nunca usou chapéu nenhum. O quê? E você, tinha alguma memória parecida? Ok, eu sei que se trata aqui de mais um caso pessoal de efeito Mandela, mas eu teria que colocar aqui o caso do I Got a Feeling no filme do Homem-Aranha, porque foi algo que viralizou tanto que até a própria banda, até o Black Eyed Peas, fez um post lá no X a respeito desse caso. O post diz o seguinte: minha memória falsa é com Homem-Aranha 2. Eu tinha uns 7 anos. Na minha memória, a hora que o Dr. Octopus morria, tocava a música dos Black Eyed Peas, aquela I Got a Feeling. Juro que eu não tô inventando isso. Sempre que eu ouvia essa música, eu pensava, a música do Homem-Aranha. Fiz essa edição tosca para simular como era na minha mente. Época sem internet. Era bizarra, cara. Pra mim, o filme era assim mesmo. E não tinha como eu pesquisar pra ver se era mesmo. Olha lá. Porra, não, isso nunca existiu, cara. Nos comentários eu pude perceber que algumas pessoas também têm memórias falsas dessa mesma música em outros filmes. E aqui eu acredito que ele associou o filme do Homem-Aranha com comerciais da Summer Electro Hits. Porque o que acontece? Esse filme é dos anos 2000, certo? Ele foi exibido na Globo. E nos anos 2000 também eram exibidos comerciais da Summer Electro Hits. Para aquecer as pistas. Será que acabou um comercial e entrou outro? Electro Hits 6. E uma das músicas de um de seus CDs é essa, I Got a Feeling. Então, muito provavelmente, ele estava assistindo esse filme, aconteceu o intervalo e um dos comerciais foi esse da Summer. Essa é a teoria mais plausível, porque essa música não aparece em nenhum dos filmes do Homem-Aranha. Seria incrível, vai. Aerosol ou aerossol? Essa é a associação mais aleatória que eu já vi. Pô, totalmente, né? Opa, pergunta. Para os inteligentes do chat, aerosol ou aerossol com 2 S? Nós estamos bem acostumados a falar aerosol, né? Mas, na verdade, esse termo nunca foi o correto. A grafia correta da palavra é aerossol com 2 S's. Essa aqui me pegou porque eu já escutei tantas pessoas falando aerosol, aerosol, aerosol e escrevendo aerosol com apenas um S, que eu também achava que essa era a forma correta. Muitas pessoas acreditam que isso também se trata de um efeito Mandela e que na verdade sempre foi aerosol e não aerossol. Existem inúmeros resquícios disso pela internet e eu quero saber aqui a sua opinião. Exatamente, a dinâmica ambiental ela nasceu com o propósito de tratamento exclusivo de embalagem de aerosóis. Você deve se lembrar do desenho Bob Pai e Bob Filho, Bob certo? Pai e Bob Filho. Isso aí é pros velhos, ó. Bob Pai e Bob Filho. Isso aqui eu lembro vagamente. E se eu te disser que, na verdade, aqui no Brasil ele era chamado de Bibo Pai e Bob Filho? Não estou brincando. Esse aqui é o nome original. Esse efeito Mandela também me pegou porque eu sempre achei que fosse Bob Pai e Bob Filho. Eu sempre falei Bob Pai e Bob Filho. E olha só, pra vocês verem que não é uma coisa assim só nossa. Até o SBT caiu nessa. Reparem aqui nessa chamada. Bob Pai e Bob Filho. Teve essa ideia de jirico de chamar de Bibo Pai. É Bob Pai. O certo é Bob, na verdade, o correto é esse aqui mesmo. E vocês, como é que vocês se lembram? Não, mas peraí, se até o SBT trocou, como é que uma criança em casa vai saber, né, a referência gringa, sendo que não tinha na internet, né? Aqui a culpa é do SBT.
cabe processo. Em Tropa de Elite 2, existe uma cena que muitas pessoas se lembram, que era a seguinte fala: o sistema é parceiro. Inclusive, existem vários... O sub do Grok foi bem na hora do pi. Aí o Wagner Moura abriu a boca e falou miau. Bem na hora, cara. Lembram que era a seguinte fala: o sistema é parceiro. Inclusive, existem vários memes com essa suposta frase do Capitão Nascimento nesse momento do filme. Porém, nessa determinada cena, ele nunca disse isso. Muitos acreditam que essa memória falsa existe porque ele já falou frases parecidas como essa em outros momentos do filme. O sistema é muito maior do que eu pensava. O sistema é foda. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Existem pessoas que tinham memórias falsas de que a Maísa, em um dos programas do Silvio Santos, teria perguntado para ele qual a diferença entre o poste, a mulher e o bambu. E não, isso não aconteceu. Na verdade, essa pergunta foi feita para o apresentador lá por volta da década de 80. Só que em 2010, o Silvio fez essa pergunta para Maísa, quando ela tinha 8 anos de idade. Qual é a diferença do poste, da mulher grávida e do bambu? Não. Você sabe? Então muitas pessoas criaram uma memória falsa de que na verdade foi ela que perguntou para o Silvio a diferença entre o poste, a mulher e o bambu. Inclusive a Maísa teve que fazer um tweet na época explicando que não foi ela. E ela escreveu o seguinte: eu nunca lancei essa. Inclusive não sei porque muita gente acha que eu falei isso até hoje. Ele que falou pra mim. Se eu não me engano, uma menina disse isso pra ele nos anos 80, 90. Eu nem era nascida. Só que ainda, vocês acham que parou por aqui essa história do bambu? Não, porque a piada do bambu, na verdade, nunca foi exibida na TV. Embora muitas pessoas tenham uma falsa memória disso. Essa piada foi contada por uma menina de 8 anos. E eu acho que todos nós aqui já se deparamos alguma vez com esse vídeo na internet, no tempo que o YouTube era tudo mato. E depois que o vídeo voltou a circular na internet, o SBT resolveu até mesmo procurar a tal garota que tinha feito a piada para convidar ela para o especial de 60 anos do programa Silvio Santos. E mesmo sendo uma situação bem inusitada e engraçada, virou meme, já foi até um tema abordado no Pânico na TV, essa cena nunca foi ao ar. E quem revelou isso foi o diretor artístico do SBT, Fernando Pelégio. Segundo o diretor, que era um dos câmeras da atração, uma pessoa que trabalhava no SBT pegou essa fita, fez uma cópia e ficou por isso mesmo. Até que alguém, não sabemos se é a mesma pessoa, pegou esse trecho e colocou na internet. Nem fudendo, cara. Isso nunca nem foi pro ar, mano. O cara pirateou. Um herói nacional pirateou um acontecimento de 85 e subiu na internet para todo sempre. A partir daí que, na verdade, nós nos deparamos com esse vídeo pela primeira vez. Embora muitas pessoas ainda tenham a memória falsa de que assistiram essa cena na televisão em 1985. Boca suja, sem vergonha. Boca suja. Caralho, 85 aí. Camada 4. Várias pessoas relatam ter uma memória falsa relacionada à música Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu. Muitas pessoas se lembram que o início da música era o Tico Tico lá, o Tico Tico cá. O Tico Tico tá comendo meu fubá. Quando, na verdade, a Carmen Miranda canta assim: o Tico Tico tá outra vez aqui. O Tico Tico tá comendo meu fubá. Ué? Muitas pessoas têm a memória falsa de que, na verdade, a Carmen Miranda cantava Tico Tico lá, Tico Tico cá, e não dessa forma aqui, né? O Tico Tico tá outra vez aqui. O tico-tico cá, o tico-tico lá e o rococó é que vai comer o meu fubá. Existe também uma conhecida... mais uma que eu caí aqui. Mais uma que eu caí. Também sabia de forma errada. Versão da música que é cantada pelo Ney Matogrosso, onde ele canta e o tico-tico só e o tico-tico lá. O tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo meu fubá.
daí Na verdade, a o que confusão. acontece é que essa música recebeu várias regravações, e algumas delas contêm o Tico-Tico Lá e o Tico-Tico Cá. Um exemplo disso é uma versão cantada pela Banda Municipal de Palotina. Mas e vocês? Vocês se lembram que sempre foi Tico-Tico Cá, Tico-Tico Lá? Ou vocês também se lembram da forma que a Carmen Miranda cantava? Pra mim, esse era o certo. O sinal do Pra dólar, mim era ou esse o símbolo de dólar, também conhecido como sinal do peso, é um símbolo usado para indicar a moeda de vários países, como a Argentina, o Chile, Brasil, Bahamas, Namíbia, que também é conhecido como cifrão com um risco. Certo. O cifrão, cujo o símbolo é com 2 riscos, foi o marcador de moeda de alguns países, como Portugal e Timor-Leste, e atualmente é o marcador da moeda de Cabo Verde. E existem pessoas com memórias falsas de que o cifrão com 2 riscos era usado ainda na época do real. Eu tinha essa memória falsa. Eu achava que o cifrão com 2 com um riscos? risquinho foi uma mudança Olha lá. recente. A gente até pode encontrar esse cifrão com 2 tracinhos, 2 risquinhos Peraí, como é no que é no Cruzeiro teclado? Real. Como é que é no teclado? É com 2 ou é com 1? Ah, é com 1, cara. É com 1, mano. Que foi a moeda que era Eu antes achava que era do com real. 2. Só que ela não durou muito tempo. Foi coisa de 10. Maju, Oi, fazer um teste com você. diga. Aqui, ó. Quer que eu vá aí? Quero que você desenhe aqui, ó. Ó. Vou botar aqui um. Fazer um teste com você, hein. Aqui, ó. Vou abrir meu Instagram aqui. Puta. Tirei uma selfie sem querer. Desenha, mas tem que ser desenho. Desenha um cifrão na frente da minha cara. Como é que é o cifrão? Como se você fosse digitar. Entendeu? Como se fosse digitar um cifrão, só que ao invés de digitar, você desenha. Um cifrão, não é isso? É! Mas eu achava que tinha 2 riscos no S. Eu acho que tem um só. Então, tem um só. Mas um monte de gente acha que são 2. Efeito Mandela, isso. Exatamente sobre isso que é o vídeo. Caralho. Olha aí, cara. Caralho, Maju é inteligente. Será que eu posto? Posso, ninguém vai entender nada. 10 meses. Porém, o real sempre foi representado com um cifrão com apenas um risquinho, com um tracinho, e não 2. A Casa da Moeda do Brasil usa o cifrão com apenas uma única barra. Efeito Então, se Moela. levarmos nossas vivências apenas em consideração, os 2 tracinhos Mano, olha isso aqui, cara. Tem um traço por trás e outro traço pela frente. É tudo errado, velho. nunca foram usados oficialmente. E é engraçado que eu vi várias pessoas pela internet já falando que na época da escola, na época em que éramos crianças, a gente aprendeu que uma barrinha no cifrão era para o dólar e que os 2 tracinhos, as 2 barrinhas no cifrão era para o real, para a moeda brasileira. E eu também tenho essa falsa memória de ter aprendido isso na escola, de um professor chegar e falar, olha, vamos colocar aqui o falou que cifrão em aprendeu. 2 barrinhas porque é o real, é a moeda brasileira. E eu quero saber de vocês também. Vocês têm alguma memória aprenderam parecida? mesmo isso ou é o Existe um efeito efeito Moela? Mandela de que o Zé Bonitinho estava na escolinha do professor Raimundo. Porém, o Zé Bonitinho nunca fez parte do elenco original desse programa e não tem nada registrando o assunto. Ah, aqui não era, aqui era a escolinha pirata, né? Era aquelas escolinhas que tinha do Gugu, escolinha do Cacê, do Golias. Sua passagem na escolinha do professor Raimundo. Eu sei que para muitos isso pode ser besteira, mas existem pessoas que tinham essa memória falsa. Cara, eu vi esse caso se eu pudesse chutar, eu chutaria que ele participava da escolinha do professor Raimundo. Aparentemente não, né? Olha lá. Eu lembro de aprender a fazer cheque com 2 riscos. Ô, Soap, esse tipo de comentário não comenta na internet não, cara. Aprender a fazer cheque. Puta, os caras vão te zoar, mano. Os caras vão... Não comenta esse tipo de coisa. Não fala cheque na internet. Os jovens vão lá, olha lá.
40 a mais, aí ó, 48 anos esse cara deve ter. Aí, tá vendo? Na internet passou de 25, ninguém mais respeita. Não pode, não pode. No Reddit eu achei bem interessante. Muitas pessoas dizem que o Chico Buarque teria gravado a canção Tô Voltando, que foi um sucesso na voz da Simone em 1979. Certo. A música foi composta por Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro. Existem várias pessoas na internet que dizem se lembrar dessa música na voz do Chico, inclusive os pais e outros parentes do autor desse post. Caralho. Uma praia, aproveita, tá calor, vai pegando uma cor que eu tô voltando. Algumas matérias jornalísticas, inclusive, dizem que a versão do Chico foi um grande sucesso. O problema é que essa versão não existe em lugar algum, nem no YouTube e nem em nenhuma outra plataforma. Mesmo pesquisando em sites como o Disco DS, não há nada no acervo. O que resta dizer é que ela simplesmente não existe. Mas, não, peraí. Não existe ou não tem gravado? Porque são coisas diferentes, né? Tem que ir lá perguntar pro Chico Moedas. Mas se ela não existe, como tanta gente lembra? Vale constar que nenhum cantor masculino fez sucesso com essa música. Por isso, não faria sentido ser uma falsa memória. E você, como se lembra dessa música? Temos aqui mais um caso de efeito Mandela, até que se prove o contrário. Você lembra daquela... Cara, a única pessoa que pode, né, dar certeza de sim ou não aí é o próprio Chico. Marca de calçados? A Grendene ou a Grendene? Grendene sempre foi Grendene e nunca foi Grandene, como muitas pessoas imaginavam. Muitas pessoas acreditam que isso também se trata de um efeito Mandela. Eu achava que era Grandene. Alguns se lembram que Grendene era escrita com um N a mais no final, e há pessoas que acreditam que esse fato também foi uma alteração na nossa realidade. Quem acredita em efeito Mandela, geralmente acredita que, na verdade, aconteceram alterações na nossa dimensão que alteraram acontecimentos, detalhes e várias outras coisas. Eles citam que esse caso tem resíduos de quando a escrita ainda era Grandene, isso segundo a crença deles. Existem sites, e eu não tô falando de blog pessoal, não, estou falando de sites grandes aonde está escrito Grandene. Vale ressaltar que Grendene é o sobrenome dos donos da marca. Dizem que existe olha lá. Esse não seria um efeito manada? É Mandela, é efeito Mandela. Tá vendo? O próprio efeito Mandela já é um efeito Mandela. Que os caras já mandam um efeito manada. Aí tem o efeito mamada. O efeito mamada é outro efeito aí também, né? Que é... Você tem o efeito marola. O efeito marola já é outro efeito também, que às vezes eu tenho com uma certa frequência, né? Então assim, existem vários tipos de efeito. No caso, isso é outro. O efeito Mandela da Turma da Mônica. Inclusive, isso até virou assunto no Twitter. Me baseando nesse post, eu vou explicar aqui pra vocês toda essa história. Recentemente, nós tivemos a inserção da Milena na Turma da Mônica, que atualmente é uma personagem bem ativa, aparece em várias histórias. Só que, a partir daí, muitas pessoas começaram a se recordar de uma personagem que também era negra e já tinha aparecido antes. Só que ninguém sabia ao certo o nome dela. Até que uma pessoa disse que o nome era Diva. Só que quando você procurava por Diva, personagem, Turma da Mônica, Diva, Turma da Mônica, não aparecia nada, não aparecia nenhum resultado coerente com a busca. Então, depois de... O mais incrível é que a busca da Turma da Mônica foi indo e chegou na Turma do Pagode. Então, depois de alguns dias, algumas pessoas começaram a dizer que conheciam essa personagem como Sheilinha e que lembravam dela na versão clássica de Turma da Mônica, quando eles são crianças, né? E a partir daí, várias pessoas começaram a buscar na internet por essa tal de Sheilinha, mas não encontravam nada e começaram a pensar que isso se tratava de um efeito Mandela. Até que nós tivemos esse mistério resolvido. A personagem Sheilinha, de fato, existe. Segundo um roteirista da Turma da Mônica jovem, ele disse que essa personagem foi criada para ser o par romântico do Jeremias. Porém, a Sheilinha nunca participou da Turma da Mônica clássica, onde eles são crianças. Então, muito... Essa imagem não é incrível, cara? Porque, tipo, tem um cara com asas, né?
E ninguém tá achando estranho, ninguém tá assustado, tá todo mundo achando normal. Aqui o anjinho está de terno e gravata aqui no meio da galera. Eu sei que é um anjinho, mas o anjinho ele não pode interagir com o ser humano, porque o anjinho já morreu, como é que ele vai interagir aqui, mano? Ele é um X-Men, ele tem um... Não tá errado isso aqui, pô. Não, tá. E se tem um anjinho, você tá dando... Você tá querendo dizer que os anjos existem. E se os anjos existem, significa que o diabo também existe. Então por que não tá o diabinho aí do lado também? E aí a galera ia achar normal também se o diabinho tivesse do lado? Ou ia falar, ai meu Deus do céu. Fica aí o questionamento. Participou da Turma da Mônica clássica, onde eles são crianças. Então muitos acham que isso se trata de um efeito Mandela, além de que outras pessoas ainda dizem que o nome na verdade era Diva. E aí eu quero saber de vocês, se vocês se lembram de alguma coisa. Cara, ó, um cara questionou aí, Cid, aquele site antigo não salvo, ele também é um efeito mamada? Cara, esse é um efeito mamada clássico da internet brasileira. Esse site nunca existiu, mas muitas pessoas acham que já ouviram falar no site... Qual que é o nome mesmo? Não entende? Não? Não salvo. Não salvo não existe. Existe um efeito Mandela relacionado à bolacha Traquinas. Vocês se lembram que a Traquinas tinha diversas versões diferentes. Inclusive, teve até um ovo de Páscoa da Traquinas. Sim. Tinham as Traquinas coloridas, tinham as mini Traquinas, mas existem pessoas que têm memórias de uma tal Big Traquinas. Segundo essa memória, a Big Traquinas existiu entre 2003 até 2004. Não, alguém tem essa memória de uma Big Traquinas? E isso foi por um tempo bem limitado. Tratava-se de um biscoito, bolacha, traquinas, em um tamanho grande, que era vendido em uma embalagem individual. Dizem que a sua embalagem lembrava bastante as embalagens de barras de chocolate, e eram 2 sabores, sendo uma chocolate e a outra chocolate com morango. Existem muitas pessoas que têm essa memória dessa Big Traquinas, que compravam na cantina da escola, ou que a mãe comprava em uma vendinha. Várias pessoas têm memórias diferentes, mas que se tratam da mesma Big Traquinas. Porém, você não encontra nenhuma informação a respeito do Big Traquinas na internet. Nada, nenhuma foto, nem no site oficial, nem em página de Facebook. Então muitos acreditam que isso também é um efeito Mandela e que na verdade esse Big Traquinas nunca existiu. O Big Traquinas é esse cabeção aqui, ó. Isso aqui é uma Big Traquinas, né? Mas daí já é computador, pô. Não existe. Big Traquinas não existe. Fala, físico quântico. Qual a frase que a madrasta da Branca de Neve fala ao espelho? Se pensou espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Errou. Não. A frase original é fala mágico espelho meu, quem é mais bela do que eu? Fala mágico espelho meu, quem é mais bela do que eu? Tá vendo? Mais um efeito mamada. Esse é. A regra clara se não foi salvo, não existe. É feito mamada. É feito mamada. Inclusive, tem um vídeo do Lucas Nauta que fala a respeito dessa Big Traquinas. E, meus amigos, seria uma reviravolta muito grande se alguém encontrasse alguma coisa relacionada a ela. Cara, vou falar uma coisa pra vocês, inclusive. Essa semana, entre segunda e terça-feira, morreram 2 youtubers na gringa. Um deles era uma chinesa, eu tava vendo a matéria, que fazia aquele mukbang, aquele negócio de comer muito, né? Que fazia aquelas coisas de comer muito e blá. Ela fazia lives no TikTok comendo muitas coisas absurdas e gigantescas. E ela fez um desafio no TikTok de comer 10 quilos no dia, ao vivo, na live lá do TikTok. E durante a live, ela começou a tentar comer 10 quilos e morreu. Né? Então teve essa menina aí que morreu lá na China e teve um outro caso, se eu não me engano era um americano, que tinha um canal de comer comidas nostálgicas. Por exemplo, uma Big Traquinas. Então ele encontrava coisas antigas, que ainda estavam fechadas, ia lá, abria e comia. E muitas delas fora da validade, né? Acredito que a maioria. E esse cara no youtuber gringo que morreu no ataque do coração com 33 anos. Por que será? Muito grande se alguém encontrasse alguma coisa relacionada a ela.
Existem muitas pessoas que juram de pé junto que assistiram It, uma obra-prima do medo, dublado no SBT. It? Mais precisamente no cinema. Conhecido no Brasil como... Como é que é? O Palhaço It a Coisa? É o Palhaço It a Coisa. Em casa, lá na década de 90, no início da década. Essas pessoas também alegam que a dublagem do filme era da Herbert Richards, alguns afirmam que o Pennywise era dublado pelo Orlando Drummond, já outros dizem que foi pelo dublador Ionei Silva, porém não existe nada confirmando isso. E eu sei que terão pessoas que comentarão aqui, mas tem trecho dublado aqui no YouTube, é de um colecionador, isso realmente aconteceu. Muito se discute a respeito desses trechos em vários fóruns de dublagem e muitos acreditam que, na verdade, isso é falso. Alguns acreditam que é fã-dublagem, outros acreditam que pegaram trechos de falas de outros filmes e sincronizaram com esse filme do Pennywise. Moderação, aqui ó. Tem a versão fofa do filme, o It Malia. Aqui ó, pode dar. Calopsita com ansiedade, pode dar. 10 minutos de time... vai ficar com mais ansiedade hoje. 10 minutos de timeout na calopsita com ansiedade. Itmalia, o que, caralho? Porra. Olha, esquece o tratamento de Romeu, porque eu não vou pagar. Como? Você ouviu? Guarda essa conversa para as suas mulheres ricas. Essa dublagem não. Essa dublagem não tá batendo. Físico, o sorriso, o carinho. Segundo a Wiki do SBT, ele nunca teve exibição no cinema em casa. Tem uma página onde eles listam os filmes que foram exibidos no cinema em casa, e em nenhum momento aparece esse tal filme. Então, eu fui pesquisar um pouco a respeito da sessão das 10, que foi uma sessão de filmes do SBT que ficou no ar de 85 a 98 e depois de 2003 a 2004, mas lá também não consta nada. Temos o Cine Espetacular, mas ele existe desde 1998. Porra, e a lembrança das pessoas é que elas assistiram esse filme lá no início, ou um pouquinho antes, um pouquinho depois da metade dos anos 90. Então, eu não acho que tenha sido exibido no Cine Espetacular, não existe nenhuma informação concreta, mas muitas pessoas relatam ter assistido dublado no SBT e que ficaram com muito medo, elas têm essa memória que elas ficaram com bastante medo do filme. Tem pessoas que se lembram do SBT fazendo chamada do filme. Então, essa falta de comprovações fazem muitas pessoas pensarem que, na verdade, isso é um efeito Mandela. É efeito mamada. Eu entendo que esse caso aqui em específico é meio pessoal. Não se trata de um delírio coletivo, mas é um tanto bizarro e eu resolvi colocar aqui. Melissa Tobias é a autora do livro A Realidade de Madhu. E aqui eu vou ler um trecho desse livro para vocês. Dizem que esse conteúdo está na página 183 dele. E, bom, é o seguinte. Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global tirou a vida de mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico, que durou 2 anos. Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir. Lembrou muito um acontecimento que aconteceu em 2020, não é mesmo? Todos nós tivemos que ficar trancados em casa, usávamos máscara na rua. Porém, agora vem a parte que fica tudo muito bizarro. Segundo a matéria, Melissa Tobias ficou surpresa ao se deparar com centenas de mensagens em suas redes sociais sobre esse livro, que foi escrito em 2013. Podemos dizer que esse trecho meio que previu o que já aconteceu. Será? Claro, né? Aqui nem tudo está 100% correto, mas já é algo muito bizarro. Uma grande coincidência, eu diria. Na matéria, ela ainda diz: nada disso, não sou médium, nem vidente, não vejo espíritos, não falo com ETs. Adoraria, inclusive. Foi muito louco porque quando recebi a foto da página do livro no meu celular, logo pensei, vou desmentir essa fake news. Mas quando abri o livro, estava lá. E juro, eu não recordava. Fui mostrar para o meu
marido, que também ficou surpreso. Tava A lá. Melissa diz que sim, foi ela Alguém- mesma que escreveu, e na alguém época ela se botou baseou lá. no estudo da naturologia e dos escritos de Chico Xavier, mas ela simplesmente se esqueceu que escreveu isso no livro. Podemos dizer que é um efeito Mandela pessoal? Sim. Eu não deveria colocar aqui? Não deveria, mas é algo tão bizarro, Legal. porque tem a ver com algo que previu praticamente o que aconteceu. Claro que de uma maneira diferente, mas é uma grande coincidência. Então eu resolvi psicografado. colocar aqui. Tá aí. Existe um mistério Opa, que ronda todinho. o todinho sabor chocolate branco. Há Todinho pessoas que acreditam que o chocolate todinho branco. branco não passa de um grande efeito Mandela. Existiu ou não existiu? Quem aqui já bebeu todinho chocolate branco? E agora? E agora, ó lá, existiu. É fake. Claro que não. Ó lá. Nunca. Existiu sim. Ih, rapaz, não sou tão velho. Ué, esse sim é efeito mamada. É, pra beber, né? Já outras juram de pé junto que já experimentaram a bebida várias vezes Já e bebi, que não Cid, entendem olha o aí, motivo ó. de não haver tantas informações Tô tomando um agora. Olha aí, ó. Então existiu. sobre o todinho de chocolate branco. Pesquisando bem na internet, eu encontrei esse PDF Olá. onde nós temos informações sobre uma edição limitada do tal todinho. Com o objetivo de ampliar a sua liderança de mercado, a Quaker Olha aí, lança ó. o todinho chocolate branco, que será distribuído em edição limitada no Rio de Janeiro. Após avaliar a tendência de crescimento de chocolate branco em outros mercados, a empresa percebeu a importância de praticar um longo trabalho de pesquisa e desenvolvimento do todinho chocolate branco, chegando à conclusão de Nunca lançá-lo vi, no estado cara. que mais consome o produto. O processo de divulgação do lançamento Eu no nunca Rio de vi. Janeiro ocorrerá pela televisão, Rio com de um comercial Janeiro. de 30 segundos. A propaganda mostrará o personagem convidando duas crianças para conhecer o seu maravilhoso mundo mágico, onde as crianças conhecerão a cachoeira do todinho chocolate. Ah, o coelho, ele tá meio bravo aqui no chat, ó, mandando em caps lock. Eu falei que era coisa velha, eu só tenho 25 anos. Ô, Coelho. O nome desse canal é Nostalgia, Coelho. Ô, Coelho, você tava esperando o quê, cara? Tenha calma, Coelho. E vou falar outra coisa, Coelho. Pô, você tem 25 anos. Pô, você é velho, Coelho. Você é velho, Coelho. Pra internet você é velho. Ó lá, tá velho. Ó lá. Vai ter cara aqui do chat que tem 14, que tá olhando pra você agora e vai falar, o tio aí falando besteira. Olha o tiozão aí falando bobagem. Tá vendo? Chocolate branco, a campanha publicitária também terá uma linha de material promocional. Além disso, o lançamento contará com uma ação de sampling e degustação nos principais supermercados e lojas de conveniência. Existiu mesmo? Como é que eu posso explicar aqui? De fato, o todinho branco existiu, mas muitas não pessoas existiu. se lembram que não era uma edição limitada e que não era algo que seria apenas vendido no Rio de Janeiro. Cara, na moral, talvez tenha existido o todinho de chocolate branco, mas essa imagem específica é fake. Porque, porra, isso aqui não faz sentido ter isso aqui, ó. Cadê a continuação do canudo? Cadê, né? Tinha alguma coisa escrita aqui que foi apagada, né? Então talvez tenha existido, mas essa imagem eu acho que não. Limitada e que não era algo que seria apenas vendido no Rio de Janeiro. Você já viu o todinho branco sendo vendido, por Alô, exemplo, cariocas. em Fortaleza, Manaus, Minas Gerais, Paraná? Comenta aqui embaixo, caso você tenha essa memória. O que eles Nunca ouvi deixam falar. explicado é que foi algo bem limitado. Por isso que nós não temos tantas informações. Muitas pessoas têm memórias diferentes relacionadas ao todinho branco. Ele existiu? Existiu, mas foi algo limitado. Algumas pessoas têm a memória de que Uma não foi pessoa algo bebeu. tão limitado assim. Quem E que foi? você poderia encontrar facilmente em vários supermercados facilmente e não. não apenas no Rio de Janeiro. Bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham Excelente gostado. vídeo, Lembrando que aqui eu não coloquei coisas muito pessoais, nem minhas e nem de outras pessoas. Opa, fala, chat. Então, Oi. me diga, Digo. a cauda do Pikachu tem a ponta preta? Ah. O cara do jogo Monopoly é sem óculos. A Mona Lisa está sorrindo. Tudo é uma mentira, seu cidade. Tudo. Se a memória é a presença da ausência, o esquecimento é a ausência de uma presença. Eu prefiro. Pense nisso. Só a fez? Tim. Nha. Salva a realidade, shit. Produtor Boa de noite. festinha, agora você colocou
né? Você colocou um negócio na minha mente aí, ó. Aí essa mensagem foi profunda, hein? Muito obrigado aí a Nostalgia que trouxe esse vídeo de efeitos Mandela brasileiro. Achei interessantíssimo aí, né? Obrigado, Nostalgia, pelo vídeo maravilhoso. O chat adorou. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos.